a respeito da verdade que Jesus nos trouxe, que as pessoas sabem de Deus através da Bíblia. Aí a Bíblia vieram, né, os profetas, e os profetas, eles foram anunciando sobre Deus, sobre a vontade dele, sobre o caráter dele, sobre como ele quer que a gente funcione. E então, juntando toda a trajetória do povo que Deus acompanhava, que era o povo judeu, juntando toda essa trajetória, dá o Velho Testamento, que está na Bíblia. Aqui. Então, a Bíblia, o Velho Testamento, já tinha bastante informações a respeito de Deus. Então, para que vinha Jesus? Porque, em verdade, Deus apenas fez um preparo com o Velho Testamento, com os profetas, para que a humanidade pudesse, então, receber Jesus, a vinda de Jesus. E Jesus veio para trazer uma verdade. E a verdade que ele mesmo é, como luz que ele é, ele veio para confirmar a existência de Deus, para que realmente todos pudessem saber, todos os povos, todas as nações, que Deus existe. E como ele pôde mostrar para as pessoas que Deus existe? Através do poder. Ele demonstrou muito poder a todos, curando aleijados, ressuscitando mortos, curando cegos, leprosos, todos os tipos de doenças ele podia curar. E podia mais, multiplicar a matéria, os pães, os peixes. Ele fez 2 vezes. Então, a demonstração de poder que Jesus trouxe foi para mostrar que ele era enviado realmente do Pai para nos dizer as verdades que a gente precisava realmente escutar. E entre elas, né, ele trouxe dizendo assim, para a gente quando for orar, Pai nosso que estais no céu. E aí ele informa que Deus é nosso Pai, nosso, Pai nosso. Isso significa que todos somos irmãos. E essa é a igualdade. Todos somos irmãos. Agora, dentro de uma família, tem lá os irmãos, eles não são iguais, são diferentes, mas são irmãos. E assim é toda a humanidade. Somos diferentes, mas somos todos irmãos. Então, essa verdade Jesus afirmou para que todos saibam que todos são filhos de Deus. Mesmo os ruins. São pessoas que se perderam de Deus. E aí Jesus diz também, o reino dos céus está ao alcance de vocês. Então ele veio para abrir os portões celestiais para a gente poder voltar para casa. E muitos já estão lá com ele. Então, para a gente voltar para casa, aí ele vem ensinar como a gente realmente deve fazer.
porque a gente, para entrar lá, tem que se limpar, se purificar. É um lugar completamente puro e sagrado. E a gente sabe que Deus pede, inclusive, para a gente tirar os calçados para entrar nos lugares sagrados. Então, é como se nós, seres humanos, ficássemos andando no brejo, se sujando tudo, e daí chegar em casa, casa limpinha, arrumada, e querer entrar, se instalar dentro de casa, todo sujo. Não tem como. Você pode fazer na tua casa, mas na casa do Pai ninguém vai entrar sujo, ninguém vai entrar totalmente contaminado pelo mal, fazendo coisas que causam sofrimento nos outros, fazendo coisas que são injustas, e é o que mais causa sofrimento, é a injustiça, humilhando as pessoas e tirando a igualdade dos irmãos, tratando as pessoas como seres inferiores, com arrogância. E isso, em verdade, é um grande equívoco, porque essas diferenças, elas só existem aqui nesse plano. Quando voltar para o mundo espiritual, todos vão saber que lá a igualdade é real, que o amor, a verdade e a justiça é real, e que a gente tem que exercitar aqui na Terra para poder ter o nosso espírito limpo, o nosso espírito leve, para que ele possa subir. Então, a gente está aqui para aprender aqui que eu digo, nesse plano e aqui na igreja também, para a gente aprender como funcionar de maneira que agrada a Deus. E Jesus, porque havia a lei, e Jesus veio e disse que veio para cumprir a lei. E veio, porque em verdade toda a lei, tudo foi preparado para a vinda dele. Então ele precisava vir para cumprir tudo o que os profetas falaram. Mas o que vale para a gente se salvar, Jesus veio nos dizer. E o que Deus quer realmente de nós é uma consciência, a consciência do bem e do mal. É você saber que você não pode matar ninguém, não porque você vai ser preso ou porque é crime, mas porque a vida da pessoa quem deu foi Deus. E que só Ele tem o poder e o direito de tirar. Então, nenhum de nós tem esse poder nem esse direito. Até podemos tirar a vida material, mas não vamos tirar do espírito. Então, a gente precisa dessa consciência que a vida dele, a vida do outro, é tão preciosa quanto a nossa, que ele também tem seus sonhos, que ele também tem os seus desejos, as suas vontades, o que ele quer realizar, e que para a gente poder chegar às coisas, as pessoas precisam se ajudar, um tem que ajudar ao outro. Então, nós não estamos vendo isso acontecendo. E o que Jesus veio trazer é esse amor. É que as pessoas aprendam a tratar o irmão realmente com amor. Um grande problema que as pessoas têm é em como dizer as coisas para os outros. A abordagem com que você chega no irmão para falar certas coisas. Aliás, tem coisas que nem deveria falar, mas a pessoa não se controla, vai e fala. E chega numa abordagem
já chocante ou agressiva, ou reprimindo, condenando, apontando erros. E a notícia é: você gostaria de estar no lugar daquele e escutar as coisas daquele jeito que você está falando? Porque a gente pode dizer as coisas com uma abordagem amorosa, uma abordagem que realmente traga união, que traga uma relação positiva e não que quebre, que a pessoa fica com raiva de você e vai evitar você. Então, Jesus veio para dizer que a gente tem que ser manso, que a gente tem que controlar os nossos instintos, que existem coisas que a gente pode fazer e outras coisas a gente não pode. E a gente não pode todas as coisas que vão fazer mal, que vão trazer problemas. Então, nós humanos nem sempre observamos os mandamentos, acabamos muitas vezes, falando e fazendo coisas que magoam ou que trazem problema para os irmãos. Depois, o problema vem para a própria pessoa. Existe a lei do retorno. Todo aquele que faz, num primeiro momento, ele pode se safar, mas depois vem a lei do retorno. E ele vai prestar contas. Então, precisamos lembrar que não estamos sozinhos, que Deus é real, que tem o poder e que nos criou e que está nos vendo. E Ele nos permite, nos deu o livre-arbítrio de fazer as escolhas. E você pode fazer tudo o que tu quiser, mas nem tudo convém, conforme o apóstolo Paulo falou. E aqueles que fazem o que não convém vão pagar sempre um preço. Então, em verdade, nessa vida não tem para onde correr. Nós precisamos entender essa verdade que Jesus trouxe. E principalmente o amor, porque a gente vê que em função dos interesses humanos, as pessoas se dividem entre amor e ódio. As pessoas têm seus gostos, suas preferências, e daí querem impor aos outros aquilo que eles acreditam que é bom para eles, querem impor para o outro. E o outro tem outras preferências. Então nós temos que respeitar. E os conflitos, eles acabam existindo justamente porque um não respeita a opinião do outro. Porque o conflito, ele é uma divergência de opiniões. Um fica tentando convencer o outro da sua verdade. E ele só vai ter verdade se ele estiver falando da verdade de Jesus. Então, também tem o confronto. O confronto e o conflito são coisas diferentes. O confronto é quando já não tem mais discussão de ideia quem tem razão e aquele que se acha mais forte parte para cima do outro para destruir o outro, para quebrar com ele de vez, porque assim ele quer impor a ideia dele. Então, infelizmente, as coisas muitas vezes chegam ao confronto e muitas vezes acabam com as vidas das pessoas. E isso tudo pode ser evitado. E aí,
para complicar, existem todos os elementos de sedução desse mundo da matéria que ficam instigando os nossos instintos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e criando um universo imaginário dentro da cabeça de cada um e que a pessoa fica viajando naquelas ideias que provavelmente ele nunca vai realizar e em vez de focar na realidade, na vida verdadeira, está com a mente embaçada por pensamentos, por coisas que nunca vai poder colocar em prática porque não deveria mesmo. Então, a pessoa tem que se tocar que tudo começa no pensamento, na vontade, no desejo. E aí a pessoa dá asas, ela deixa aquela coisa crescer dentro dela e torna aquilo um objetivo. E em vez de lidar com a realidade, cada vez se aprofunda mais no seu universo imaginário. E aí ele vai vivendo um equívoco, um erro mental e não percebe que ele está dentro desse erro mental. Então, isso tudo se corrige, deixando realmente Jesus entrar dentro de nós. Porque não é apenas uma verdade, é a luz. É a luz que nos criou, é um poder, é uma coisa muito além. Então, quando você se conecta com Jesus, você continua recebendo Ele. Ele não está fisicamente, porque Ele não é mais matéria, Ele é o que Ele é, espírito. Mas em espírito, Ele vai estar do teu lado, te ajudando, porque Ele veio nos comunicar que nós não somos daqui, que o nosso lar não é a terra, que existe a infinita perfeição da eternidade da luz, que é o nosso verdadeiro lar, que é onde Deus vive e que é lá que Ele tem um lugar especial para todos nós viver. Então, mas para a gente entrar lá, temos que realmente purificar e trabalhar as nossas raivas, as mágoas e aceitar que essa realidade ela tem as suas dificuldades, ela tem muitas coisas, pesadelos que a gente passa acordados, né? E agora que nós estamos chegando no final, está perto da volta de Jesus, nós estamos vendo o planeta desconfigurado e acontecendo a concretização das profecias que Deus falou. No nosso país, lá no sul do país, uma zona muito extensa, muito grande, foi completamente destruída, ceifando a vida de muitas pessoas e trazendo um prejuízo incalculável. E o sofrimento que se seguirá para todas as pessoas que foram atingidas. E são milhares e milhares. E isso, por enquanto, aconteceu lá, mas pode acontecer em qualquer lugar, que são as profecias se cumprindo. A gente escuta, porque são as variações climáticas. Sim, tudo isso foi provocado pelo ser humano, mas não são apenas as questões climáticas. São as profecias se cumprindo. Porque tudo é um contexto previsto por Deus. Então, os rios que são do bem, que são para irrigar a terra, as nossas plantas, acabaram se tornando armas letais
extremamente cheias de águas devastadoras, com aquela força, destruindo tudo. Então, isso tudo para a gente entender que dinheiro, poder, todas essas coisas não resolvem a vida. E nós não temos o verdadeiro poder sobre a vida. Que o poder sobre a vida, quem tem é Deus. E que nós temos que olhar para Ele e elevar a nossa mente e ficar feliz de se conectar com Ele, de pertencer a Ele. Então, o que Jesus veio trazer é que a gente tem que pertencer a Deus para poder ter vida, que Ele é a videira e nós somos como os ramos que tem que estar ligados à videira, senão não produz frutos, vai secar e morrer. Então, a gente precisa estar sempre conectado com Deus, não esquecer dele, porque tem tantas coisas acontecendo, tantos estímulos, tantas seduções que a vida traz e tantos problemas para resolver que as pessoas querem resolver por si e esquecem de pedir a ajuda de Deus. E Jesus veio para dizer também que Ele está ao alcance, disponível, que de manhã cedo você levanta, faz umas orações e pede para Ele pilotar a tua vida, pede para que Ele dirija por você e assim a coisa se realiza e dá certo. Agora, se você acha melhor motorista do que Ele, você faz do teu jeito e aí vem os acidentes. Então, é melhor pedir para Ele, que Ele que sabe pilotar de verdade a nossa vida. E isso é possível todas as manhãs pedir para Jesus nos acompanhar e cuidar de nós, que é isso que Ele vai fazer. Então, o mais importante de tudo é entender Jesus. Entender que Ele também trouxe a verdade da humildade. O ser humano aqui fazendo de tudo para construir coisas megas, bonitas, roupas finas e tantas coisas, e aí vem Jesus e nasce numa estrebaria. E numa família pobre. E aí ele andava simples, com uma túnica muito simples. Não seria como hoje ter terno e gravata, não. Porque existiam as roupas finas, os palácios, as carruagens. Ele nunca participou disso. Ele quis mostrar que as coisas são para se usar, não para idolatrar. Porque a principal idolatria que foi combatida no Velho Testamento, agora ela se tornou a matéria. Em verdade, sempre foi. Então, as coisas materiais acabam sendo mais importantes do que as pessoas. Já vi cenas no supermercado daqueles homens armados, dos transeguro e esse negócio de que pega dinheiro para guardar, os caras com umas armas pronto para atirar em qualquer um que eles entendessem que fosse uma ameaça. Então, isso é o contrário do que Deus pediu. É proteger as coisas, mesmo que custe vidas. E não é isso. Nada é maior do que uma vida. Nenhuma coisa é maior do que uma vida. Então, Jesus veio para trazer essa humildade, para que nós nos espelhemos nele e seguimos essa humildade. Para que a gente entenda que tu até pode se arrumar bem numa ocasião, isso e aquilo, mas que você não pode se achar, né, que você está abafando, que você é especial, que está mais bonito que os outros. Né? O ser humano tem o seu ego e o seu ego tende a se elevar. E, em verdade,
a gente não está aqui para competir com ninguém. Nós estamos aqui para aprender como se livrar do mal, como ter um jeito de tirar o mal sem cair nele, sem a violência, sem confrontar o mal, porque não dá certo confrontando. Então, aprender a como não usar os elementos do mal. Entender, através do Evangelho de Jesus, tudo que ele falou, entender o que é o bem e o que é o mal. Para daí saber isso não é do bem, eu não posso usar. Se eu usar, vai dar B.O. Então, meus irmãos, essa, né, é a verdade de Jesus, é bem maior do que eu consigo falar nesse momento, mas o importante é que ele nos informa que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos a Deus e que o reino de Deus está ao nosso alcance. Basta a gente buscar Ele, estar com Ele, levar a sério que Ele nos leva para o seu reino. Então, precisa de Jesus. Sem Jesus, ninguém se salva. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Então, estude o Evangelho. É fácil, eles são curtos. Você lê em algumas horas um livro desse. Então, não é difícil. O problema é o interesse. A pessoa tem tempo de ver jogos, de ver o celular, de ver vídeos curtos e não sei o quê, e não tem tempo de ler um versículo da Bíblia. E Deus está vendo. Então, procure ler mais a Bíblia. Procure mais manter o pensamento focado em Deus e em Jesus, para que todas essas forças e energias do mal não acabem derrotando você. Então, meus irmãos, é essa a informação por hoje.